Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nós estamos aqui hoje para falar sobre o seguinte tema: o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Muitas pessoas pegam esse texto aqui de Apocalipse 1:8 para falar a respeito de que Jesus ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é e que era e o que há de vir. Mas será mesmo que esse texto ele é um texto verdadeiro ou ele não passa de um pseudo-texto? Se você realmente quer saber a respeito se isso é uma grande verdade, convido você a permanecer comigo aqui até o final desse vídeo, mas antes não deixe aí de curtir, de deixar o seu like para nos ajudar a divulgar esse trabalho aqui no YouTube. Compartilhe essa mensagem aí no Facebook, WhatsApp, Instagram, nas suas redes sociais, Twitter, o que você tiver. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui semanalmente, tá bom? Bom, como de sempre, segue aí o nosso esboço. Quem quiser adquirir este material pode estar entrando em contato comigo, os contatos estão sempre aí na descrição do vídeo. A expressão em grego que nós temos é essa expressão aqui: ego eimi to alpha kai to ômega, legei kyrios ho theos, ho on kai ho en kai ho ercomenos ho pantocrator. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o Deus, o que é, o que era, o que vem, o Todo-Poderoso. Tá? Essa é a expressão que está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Tá? Análise. O vocábulo ômega é atestado pela seguinte testemunha. Nós temos aí o Códice Sinaítico na sua primeira revisão. Nós temos aí o Códice Alexandrino também, que vai trazer isso aí, o Códice Efraimi. Nós temos alguns manuscritos lecionários. Temos versões da Ítala, do Siríaco, Armênica, Etiópica. E temos os pais da igreja Epifânio, Ambrósio, Varimado e Primásio, que aí são os pais que trazem essa questão. Aí temos o Códice Sinaítico, que vai trazer essa expressão aqui, olha só para você ver, ó, ego emito alfa kai ei ômega. Aí significa eu sou o alfa e o ômega, tá? Então essa é a expressão que traz aí o Códice Sinaítico. O pai da igreja, Aretas, ele vai trazer a seguinte expressão, ele vai trazer assim, ó, alfa de toar, dia toar quem enai hoti kai to alfa, arque toen gramati estoikeion, hotia to telos to autum, ton autum, arquem decai telostis ouk an enoesoi, to protos semanestai kai to escatos. Alfa depois o começo ser como, e o alfa começo em escrito princípio. O depois o completar o dele, começo de resultado, porque não o disse que sinais o primeiro indica e o fim. Então isso é o que o pai da igreja Aretas vai trazer. Hipólito vai trazer a expressão o seguinte, ó. Otosgar kai Ioannes eipen roon kai ro en kai roercomenos roteos pantocrator. Isto, portanto, e João, embora o ter e o era e ir, o Deus Todo-Poderoso. Nós temos também Epifânio. Epifânio vai trazer a seguinte expressão aqui, ó. Em te apocalipsei roon ap arques caercomenos pantocrator. Em o Apocalipse, o ter começo e vir Todo-Poderoso. Então isso é o que traz aí o pai da igreja Epifânio. Então você veja que os pais da igreja Aretas, Hipólito e Epifânio, você vê que divergem nessa questão da expressão. Você vê que um atesta uma coisa, outro atesta outra e o outro atesta outra. Então você vê que há uma grande divergência aí nessa questão em relação a esse versículo. Depois de ômega, o texto Receptus, em concordância com alguns manuscritos e algumas versões, acrescenta arque kai telos, princípio e fim. 20 outros manuscritos e minúsculos acrescentam a expressão rearque kai to telos, o princípio e o fim. Se o texto mais longo fosse original, não haveria como explicar o surgimento do texto mais breve. É claro que a presença da formulação mais longa em 21:6 levou alguns copistas a ampliar o texto nessa passagem de 8. Então, o que acontece? O copista chegou lá, viu que o texto lá
de Apocalipse capítulo 21 lá na frente, falava lá do princípio e do fim, do alfa e do ômega, o que eles fizeram? No texto do início do Apocalipse, vieram e adulteraram o texto para poder chegar e estar em conformidade com o que estava lá para o final. Olha só para você ver. Então nós temos aí uma deturpação, senhores, na questão do texto. Em línguas que não conhecem o alfabeto grego, uma tradução como eu sou o alfa e o ômega será difícil de entender, expressa com clareza e significado, visto que alfa e ômega são respectivamente a primeira e última letra do alfabeto grego. Esse título enfatiza a soberania de Deus de forma análoga aos títulos o princípio e o fim e o primeiro e o último. Então, ou seja, enfatiza a soberania de Deus. Não tem nada a ver com Jesus aí que as pessoas pegam para tentar provar uma suposta trindade. Sobre essa questão da trindade, eu tenho um vídeo aqui de mais de 1 hora no meu canal, vocês podem estar pesquisando aí para vocês como material complementar. Aí tem algumas traduções que vão especular. A TF procura deixar claro e traduz, eu sou o primeiro e o último. A BN faz uma tradução literal e dá explicação em nota de rodapé que alfa e ômega são a primeira e última letras do alfabeto grego, que significa a mesma coisa que princípio e fim. Existe ainda uma terceira forma de esclarecer o significado, que é mostrada pela TILH, que traz eu sou o primeiro e o último no texto, e uma nota de rodapé explica que o significado grego dessa expressão é alfa e ômega. Então isso que fazem as traduções aí, mas lembrando que o texto grego em si não traz essa questão dessa expressão, tá? É uma expressão que não se tem certeza quanto à sua autenticidade no texto, tanto que você vê que os próprios pais das igrejas especulam a respeito dessa questão. O próprio vocábulo vem de edição posterior que datam do século V, já que os manuscritos mais antigos em grego são do século IV e não trazem a expressão também aparece em outros lugares em Apocalipse. Então o que acontece? Se você for pegar os manuscritos mais antigos, os códices, dentro dos códices, porque nos papiros não tem como você pegar, porque os papiros são fragmentados, tá? E se você pegar os papiros eles não constituem um Novo Testamento através dos papiros. Se você for pegar os papiros para tentar reconstruir o Novo Testamento, sendo que os papiros são mais antigos, manuscritos mais antigos, você não vai conseguir reconstruir porque são todos fragmentados e não possuem todo o texto do Novo Testamento. Tem um vídeo sobre isso, sobre essa questão dos papiros aqui. Então os manuscritos como os códices, você vai ter códices aí do século V, só que tem códices mais antigos que não vão atestar essa expressão, tá? Não vão trazer essa expressão aí não. Parece que a expressão é uma adição posterior feita por copistas. Mesmo que fosse realmente parte do texto mais antigo, não dá apoio à tese de que Jesus seria Deus, pois torna distinto o termo com base de que Jesus nunca se utilizou do vocábulo Senhor ou Todo-Poderoso para si mesmo. Então, por aí também, se fizesse parte do texto, também não se referiria a Jesus, porque são expressões utilizadas para Deus, tá? E nunca utilizadas para Jesus, tá? Então já tem essa questão também, inclusive, se você pegar o vocábulo anterior, ou seja, o texto anterior, no qual cita Jesus, também há deturpações nessa questão e tem uns manuscritos que nem trazem que era Jesus, mas que faz voltar apenas ali para a questão de Deus o Pai, tá bom? Então fiquei mais um vídeo para vocês hoje. Agradeço por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixe de comentar no vídeo, colocar o que você está achando. É muito importante saber a respeito do seu comentário para a gente estar melhorando aqui o conteúdo. Não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo e se inscreve no canal, pessoal, porque você se inscrever no canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui que são colocadas semanalmente, tá certo? No mais, o que eu desejo a vocês é muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.